Olá pessoal, estamos de volta a mais um Xcast. Sou o Caio Bento, diretor comercial e marketing da X Incorporadora, e como sempre estamos aqui quinzenalmente com vocês, trazendo um pouquinho mais do universo da X, trazendo um pouquinho mais da nossa cultura, das pessoas que fazem parte da X e trazendo também conteúdos para ajudar o consumidor no mercado imobiliário a ter uma jornada melhor no mercado imobiliário, uma jornada mais fácil, mais simples e mais gostosa, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma das principais compras das pessoas, de uma família. E também trazemos conteúdos para corretores, para ajudar no dia a dia do corretor, trazer informação, treinar, preparar mais para atender cada vez melhor os nossos clientes também. E hoje, o tema que a gente vai trazer uma pessoa incrível, que eu amo trabalhar com ela, brigo com ela, na verdade ela briga comigo, mas depois ela conta. E a gente tá trazendo a Renata Mello, nossa diretora jurídica, que especialmente hoje vai trazer um tema que agrega muito na jornada do nosso consumidor, do consumidor do mercado imobiliário, e agrega muito também para o corretor, para a gente estar cada vez mais preparado para quem estiver comprando, saber o que precisa, e para quem está vendendo, o corretor que está lá na frente, também saber o que precisa e como pode auxiliar melhor o nosso cliente. Rê, bem-vinda. Muito obrigado. A Renata estava fugindo de mim, preciso contar isso para vocês. É verdade. Fugindo, mas hoje não teve como. Obrigado Não por estar teve. com a gente. Conta um pouquinho dessa história, que tem muito tempo de mercado imobiliário, e aí a gente vai entrar em todos os temas aí para agregar para essa turma. Tá, joia, combinado. Obrigada, Caio. Eu estava realmente fugindo, não sou das câmeras, mas a ideia realmente é poder colaborar aí, né, com a visão tanto do cliente quanto do corretor, de como que a gente tem que olhar a venda e como que a gente tem que apresentar a venda para o cliente, né? Bom, falando um pouquinho de mim antes, eu estou há bastante tempo no mercado, estou há mais de 15 anos no mercado imobiliário. Enfim, já passei por algumas incorporadoras, loteadoras, Cafisa, Alphaville, Tenda, Rossi, enfim, bastante tempo aí. Então, essa jornada, tanto do cliente quanto dos corretores, é algo que eu vivo há muitos anos, né? E a gente tem aí bastante imbróglio nessa jornada. Então, o tempo faz com que a gente vá percebendo aonde a gente precisa melhorar, quais os cenários que a gente enfrenta de dificuldade com o corretor e os questionamentos de cliente, enfim. Então, é bastante tempo aí de carreira já à frente dessas discussões, né? Legal. Conhece um pouquinho do mercado já, né? Né? Já deu para entender um pouquinho como é que funciona. A gente muda de casa, mas os problemas, eles nos acompanham, né? Não tem jeito. Mas também vem o compartilhamento das soluções. Então, em cada lugar a gente faz de formas diferentes, então vai agregando e vai tentando resolver de outras maneiras, né? Legal. Você trouxe algo legal que eu vou querer começar com isso, que você falou de resolver, né, de trazer soluções. Então, obviamente que para a vida, né, quanto mais problemas a gente vive, óbvio que a gente não quer viver problema, mas quanto mais problema a gente vive, mais aprende e menos vai viver no futuro, né? E aí eu brinco que a área jurídica tem que ser super, como que eu diria, não é engessada a palavra, mas obviamente, a área que limita, né, o que a gente pode ou não pode fazer. Ela tem que segurar as rédeas. Exatamente, porque o comercial quer fazer isso, o marketing quer fazer aquilo. Exato. E vocês dão o direcionamento. Mas eu acho que o mais legal, Rê, que eu acho que veio muito, você trouxe muito isso, né, e junto com o seu time também, que sempre que a gente vai ter alguma discussão lá, não tem uma discussão jurídica no sentido de isso não pode fazer. É sempre isso é importante para a empresa, é importante para o consumidor. Vamos ver como a gente pode fazer. Exato. Né? Então, ter essa flexibilidade. Conta um pouquinho do mercado para a gente começar a entrar, a ajudar o consumidor. Conta um pouquinho aí do que dessa sua experiência, inclusive, como que a gente começou a enxergar essa flexibilidade. De novo, flexibilidade dentro das maneiras corretas, da segurança, né? Mas para fazer a coisa de uma maneira mais leve. Tá, vamos lá. O jurídico, ele normalmente tem uma, digamos, um sobrenome de ser o barrador das coisas, né? Então, bola preta, tem bola preta do jurídico, o jurídico sempre atrapalha, não facilita, não é fazedor de negócios. E a gente tem que pensar que não é isso, né? Se a gente tiver só essa postura, realmente, dentro do jurídico de uma empresa, você não ajuda a empresa e não cria oportunidades para realmente fazer diferente, né? Então, dificuldades você tem para vender, dificuldades você tem para comprar, você tem cliente com problema. Então, como você
pode viabilizar compras para clientes com restrições ou com dificuldades, ou, enfim, com dificuldades, inclusive, jurídicas, de partilha, de tudo mais, de ter que comprar em nome do filho. Como você consegue usar esses fatores para também ajudar a empresa, porque a empresa vive de venda. Então, se você não conseguir conciliar e achar soluções para isso, você não consegue, de fato, viabilizar essas oportunidades. E o jurídico tem esse papel, tem que ter esse papel, né? Então, acho que o grande impulsionador é justamente encontrar esse equilíbrio nas soluções e não só em restrições. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem que fazer isso com segurança, porque também não adianta a gente deixar, seja o corretor, a equipe de vendas fazer o que quiser, porque depois isso vai se transformar num problema jurídico. Né? Quando a gente não atende isso e ele faz o que quer, lá na frente vem o cliente com uma ação judicial, isso tem custo para a empresa, tem condenação, tem a própria imagem da empresa para o consumidor. Sim. Ele, com uma imagem ruim, ele vai, né, perpetuar essa sensação e essa experiência ruim para frente. Então, assim, tudo Perfeito. Desanda, né? É um cuidado pensando na empresa e no cliente, né? Porque no final, se a gente estiver fazendo alguma coisa que não está condizente com o correto ou, de alguma maneira, tem um risco, a gente está fazendo com que o cliente também tenha esse risco. Sim, né? ele tem um risco, a frustração, o risco econômico, porque, enfim, vai ficar com uma situação de ter que resolver no judiciário um recebimento de um valor, pode acontecer variáveis aí que a gente não tem o controle, enfim, a empresa pode quebrar, ele pode não receber esse valor, enfim, o processo já é moroso por si só, o judiciário nosso passa anos, então, assim, ele se frustra de todas as maneiras, então todo mundo perde, ele e a empresa, né? Legal, é isso aí. Bom, a gente estava falando, né, de como que eu estava discutindo aqui antes da gente começar, como que a gente pode ajudar esse consumidor, né, a ter uma jornada melhor, né, e ter segurança. A gente está falando da segurança para o consumidor. Obviamente que a gente busca a nossa segurança como empresa, Sim. mas tendo a segurança do consumidor. Então, o que a gente pode dar de dica, pensando naquele cliente que quer comprar um lançamento primeiro aqui? Então, ele vai comprar lá um lançamento, ele vai entrar no stand, lembrando que a gente está falando aqui não só com o consumidor X, né? Óbvio que a gente está falando com o cliente X, mas a gente quer ajudar o consumidor de uma maneira geral. Mesmo que ele não compre o X, ele está indo para um outro empreendimento, de uma outra empresa, que tipo de informação ele precisa se preocupar, pensando aí juridicamente, né? Na segurança daquele negócio que ele está fazendo? Eu acho que a primeira coisa fundamental, ele vai no stand, ele tem que entender, esse empreendimento está registrado, né? Então, para você registrar o empreendimento, você passa por uma série de aprovações nos órgãos públicos, prefeitura, às vezes, inclusive, com negociações com o Ministério Público, assumindo compromissos, etc. Tal. Então, para você chegar a viabilizar um empreendimento para comercializar para o cliente, você passa por tudo isso antes. Então, quando ele chega no stand, ele tem que saber, cadê a matrícula? Está aqui o registro da minha incorporação? Ah, então está registrado. Então, ou seja, a incorporadora pode vender. Ela pode vender. Deixa eu entender que incorporadora é essa. Eu vou também fazer uma pesquisa no passado dela, né? CNPJ, joga Reclame Aqui, joga tudo para você entender o histórico da incorporadora. Se é uma incorporadora muito nova, muito recente, passados de entrega ou não entrega, tudo isso é importante para você ver o risco de você ter essa situação. Terceiro, o empreendimento tem financiamento? Ah, já tem financiamento? Então é legal, significa que vai ter funding para construir e entregar a obra, porque caso lá de trás da Encol, todo mundo sabe, né? Foi um horror, porque justamente foi atropelado, misturava as coisas, não tinha funding, ia lançando na loucura. Então, é importante, matrícula, conhecer a incorporadora, se é uma incorporadora que tem muito problema no judiciário, por entrega, por não entrega, se é uma incorporadora que, de fato, tem muito atraso, se tem as obras são com financiamento próprio ou financiamento bancário, porque tudo isso também dá segurança para o cliente, né? Então, acho que ele tem que ver tudo isso e entender também as condições contratuais que são colocadas na venda, né? Então, para ele entender quais são os disclaimers que a consultora pode atrasar, se ele fica confortável com aquilo, se o tempo de obra para ele é confortável, entender o fluxo financeiro, se ele vai ter condições de suportar isso lá na frente. Então, tudo isso ele precisa entender e também as condições de um financiamento, porque a maioria hoje vai para financiamento. Tem vendas à vista, é claro que tem, mas não é, digamos assim, não é o percentual mais alto. Então, quando ele vai financiar, o que ele precisa saber, né, para financiar? Porque na hora que você assina o contrato no stand,
Tem um prazo longo, né? Até lá. 30 meses, 24 meses, até você acontecer o repasse. E nisso, muita coisa pode mudar, tanto na vida da incorporadora quanto na vida do cliente. Então, ele precisa minimamente conhecer o que precisa, tecnicamente, estar presente para daqui 30 meses ele conseguir esse financiamento. Porque ele faz uma compra tranquila, né? Durante todo esse período, essa jornada até o repasse, ele está consciente do que ele precisa ter, do que a empresa precisa ter, então ele fica tranquilo ao longo dessa jornada. Para se planejar, exato, né? Exatamente. Que bacana, entendeu? Porque às vezes ele pode estar até naquele momento, você falou um pouquinho, né, da solução do financiamento para que seja saudável a compra. Sim. Às vezes no momento que ele está comprando, ele pode até não ter a condição do financiamento. E que pode vir lá na frente. Exatamente, mas ele se planejando, daqui 2 anos ele vai estar tranquilo para conseguir sem problema nenhum. Exato, é importante essa consciência. Porque os cenários podem mudar, para pior ou para melhor, né? Então, ele precisa saber exatamente o que precisa acontecer naquele momento, legal, né? Rê, vou embalar aqui a pergunta dessa questão da segurança para o consumidor. Então, a gente falou do imóvel novo, né? Da planta. Então, ele vai comprar lá na planta. Para só misturar um pouquinho aqui, a gente sabe que os consumidores estão pesquisando e ele está pesquisando lá o usado também, porque às vezes, eu já quero mudar. Tem, obviamente, uma questão de, no usado, ele tem que lá dar seus 25%, 30% na hora, então ele tem que ter uma poupança. Mas considerando que ele tem a condição para um ou para outro, muda muito o que ele tem que ver no usado, a preocupação dele em termos de documentação do usado? Você consegue ajudar nisso? A gente tem alguns itens a mais que ele precisa certificar. Então, questão de débitos de IPTU, débitos de condomínio, que isso na unidade que está em construção ainda não acontece, então ele precisa saber se tem isso. Ele, quando vai comprar já de um terceiro, ele precisa entender o histórico desse terceiro, então ele vai solicitar todas as certidões desse vendedor. Então, assim, tal qual ele ia fazer a apuração das certidões da incorporadora, ele vai fazer a due diligence da documentação do vendedor, sendo uma pessoa física ou uma jurídica. Por quê? Na incorporadora, o cartório já fez essa checagem de documentação e viu que estava tudo em ordem. Então, estando tudo em ordem, o cartório registrou a incorporação. Então, na planta, tecnicamente, ele não precisaria muito checar ainda aquela documentação que foi apresentada. Quando eu vou comprar de você, por exemplo, eu preciso saber, o Caio é um cara que deve para Deus e o mundo? O Caio tem muita dívida? O Caio participa de empresa e nas empresas ele deixou dívida? Por quê? Porque se você acaba vendendo patrimônio tendo um endividamento muito grande, tem risco dessa venda ser anulada, ser dado fraude a credores ou fraude à execução. Então, assim, quando eu vou comprar, né, digamos, já não é a venda direta incorporadora, eu preciso ampliar o que eu vou enxergar para saber se realmente eu posso... de documentos aí. Se lá na frente eu posso correr um risco dessa venda ser anulada. Afinal de contas, eu investi meu dinheiro ali. E depois vai por água abaixo, né? Então, eu tenho que olhar... pegar de volta, Tenho que tirar a capivara toda do Caio para saber se ele tem, enfim, né, um passado... Ok. A minha tá certinha, viu, gente? Ó lá, tá vendo? Então, tem que checar isso. Legal. E a questão de débitos fiscais mesmo. Condomínio, IPTU, que é importante, pedir, enfim, regularidade das contas de consumo, água, luz, o que vem. Legal. E é basicamente isso. Show. Tá? Do imóvel tá pronto. E acho que é importante, uma outra coisa. Não é da pessoa, mas do imóvel. Acho que é importante entender um pouquinho o tempo que o prédio tem, que a unidade tem, porque isso pode mexer com elétrica, pode mexer com toda a estrutura do negócio. Então, assim, fazer uma vistoriazinha por alguém, leva alguém lá para checar os ralos, assim, coisa boba, mas assim, que você pode depois ter um problema de um vício que você não imaginava. Então, conhecer um pouquinho o histórico. Que ele pegou a unidade, ele comprou... A partir desse momento é dele, né? Dele. Então ele tem que ver antes disso. Exatamente. Leva ali alguém que conhece um amigo seu que é engenheiro, um amigo seu que é arquiteto, só para dar uma olhada, para ver se, enfim, não aparenta nada que a gente, como leigo, não consegue enxergar, entendeu? Legal, bem lembrado, importantíssimo, né? Para não assumir o apartamento e ter surpresa. Né? Eu levei quando eu comprei o meu último, eu levei um amigo que é engenheiro, porque ele falou, a gente precisa ver exatamente a questão de infiltração. Então, assim, se a água está descendo bem, se está escoando bem, porque às vezes numa dessa, você vai ter um problemão lá na frente, entendeu? Então, assim, por apartamento ser usado, há muito tempo de construção. Então, assim, é bom também esse olhar um pouquinho mais técnico. Para estar mais seguro e não ter uma dor de cabeça, Exato. né? Ser um prazer e não um desprazer. E não uma tortura, né? Legal. Ó, vamos voltar aqui, então, falando de lançamento. Eu acho que aqui é uma orientação também de documentação, mas, na verdade,
para contar, para dar noção para as pessoas, para o consumidor, e às vezes até para alguns corretores que não têm o conhecimento do tudo, as pessoas que não imaginam da quantidade de coisas que você e seu time precisa fazer para colocar o empreendimento ali pronto, né? As pessoas entram no stand, né, vê o decorado, vê tudo bonito, as imagens, e acha que, nossa, que lindo, parece que saiu do dia para a noite, né? Sim, sim. Mas conta aí todo o processo até a gente conseguir chegar lá, o que o time jurídico tem que fazer, que não é pouca coisa, até a gente chegar no momento do lançamento. Vou pensar aqui na jornada do jurídico durante né, o desenvolvimento do empreendimento. Então, desde o D0, quando está buscando um terreno, até quando a gente entrega a unidade para o cliente com a assembleia de instalação. É uma jornada grande aí, uns 36 meses ou 50 meses até na busca do terreno, né? Mas vamos pensar que, enfim, o jurídico acaba transitando em todas essas áreas. A gente trabalha com a área de incorporação e negócios, prospecção de negócios. Então, na busca do terreno, quando eles acham uma área que é interessante, aí o jurídico é envolvido não só para fazer a due diligence do terreno, que significa o quê? Você investigar esse passado. Pegar, tirar a capivara do terreno, entender... Como o nosso consumidor tem que fazer exatamente com a gente, né? exatamente. Então, a gente tem que entender o passado daquele terreno, se é um terreno, enfim, que pode ter tido alguma contaminação, né? Se os próprios proprietários que estão vendendo têm problema no passado, que a gente, na hora que vai comprar, pode, daqui 2, 3 anos, investir em dinheiro e ter esse terreno perdido judicialmente. Então, a gente tem toda essa discussão, essa investigação, que é o que a gente chama de due diligence do terreno. Em paralelo, a gente tem toda essa parte de atuação na discussão do contrato. Então, assim, o pessoal está negociando, a área de prospecção, aí tem essa discussão do que pode, que não pode, esses entraves que a gente tem, né, que não são poucos, enfim, para conseguir colocar um contrato seguro para a empresa e também um contrato que pare de pé para quem está vendendo, então, ou seja, um permutante nosso ou um vendedor. Senão a gente não viabiliza, e sem terreno dentro de casa eu não faço empreendimento, a empresa não vive, né? A empresa não vive. Então, o jurídico, nessa ponta inicial, ele tem toda essa atuação. Então, na compra do terreno, até fechar o terreno, escriturar, botou o terreno para dentro de casa. Maravilhoso, analisou, está tudo em ordem, contaminação, está tudo certo, assumiu, discutiu, colocou o terreno dentro de casa. Dentro de casa, o pessoal de incorporação vai começar com as providências de aprovação em prefeitura, nos órgãos públicos. Aí, dependendo da condição do projeto, da condição do terreno, o jurídico tem também uma atuação em discutir termos de compromisso ou assinaturas de contratos com órgãos públicos para poder viabilizar contrapartidas para esse empreendimento. Às vezes você tem que fazer uma duplicação de uma via, um viaduto, ou você tem que assumir uma compensação ambiental, um replantio em algum lugar. Então, toda essa discussão, apesar de envolver o assunto técnico, o ajuste e o compromisso jurídico firmado, a gente atua também para poder auxiliar a área de incorporação nisso. Então, vai até a aprovação. Aprovou o projeto. O que faz? O jurídico tem que fazer o registro da incorporação. Que é o documento que é o documento que aí a gente pode lançar, né? Que sem o registro da incorporação, eu não posso colocar o produto à venda. Então, o jurídico trabalha muito com a área de incorporação nessa linha. Está aprovando, vamos acompanhar, vamos preparar a documentação para levar para o cartório, para registrar. Eu monto uma pasta, né? Eu chamo da pasta do registro. E essa pasta tem todas as certidões dos vendedores nos últimos 20 anos, tem a certidão de IPTU, tem uma série de documentações, planta pré-aprovada, quadro de áreas, tudo que está previsto na 4591 que a gente tem que apresentar para o cartório. Então, o jurídico monta essa pasta, o jurídico elabora a convenção de condomínio, o regulamento, tudo isso que vai acompanhar essa pasta e vai para o cartório. Dentro do cartório, a gente está lá atuando para pegar esse registro. Pegou o registro? Vamos entregar aí, ó. Caio, tá na tua mão. Vende. Agora você vende. Mas você tá lá participando também. Exatamente. Mas antes a gente tá o quê? Antes de começar a venda, a gente faz o contrato. Então, a minuta que todo mundo assina, enfim, é feita pelo jurídico. Aí tem toda essa preparação do contrato. O treinamento de corretores, né? Que acho que também é muito importante. A gente dar ao corretor a condição e o conhecimento do que aquele contrato está dizendo, para ele poder tirar as dúvidas do cliente, porque
no final, ele é a pessoa que o cliente está vendo. Ele não está vendo a Renata do jurídico, nem o meu time, nem o Caio diretamente. Então, quem vai poder esclarecer as dúvidas é o corretor. Legal. Então, o treinamento dos corretores também é muito importante, em cima da minuta que a gente fez, explicando também a condição do regramento do condomínio que está na convenção, porque muitas vezes, mas aqui vai poder fazer tal coisa? A convenção aqui já tem isso, vai regrar isso, vai dizer isso. Então, também nessa parte o jurídico atua. Começou a obra, dá uma folga para o jurídico, né? Se fluir tudo bem, dá uma folga para o jurídico. Mas ao mesmo Uma folga para ver as outras coisas que tem Exato, pra ver. exato. Porque a gente tem a folga porque não tem muito o que fazer. Mas aí a gente também tem todo o suporte para vocês, da área de vendas. Tô com um cliente que está com dificuldade, ele está questionando isso, ou ele quer comprar em nome do filho, como é que faz? Porque o filho é menor, ou então não quer comprar porque está separando e não pode aparecer o nome da mulher, é a empresa tal, acabou de abrir, enfim. Tem uma série de dúvidas ali no dia a dia que a gente acaba auxiliando o pessoal de vendas para conseguir fazer a venda, né? Eu vou fazer até uma adenda aqui, não só o pessoal de vendas, né? Já seu time, até você mesmo, sempre disponível para fazer reunião com o cliente, tirar sim. a dúvida do cliente, né? Fazemos online, vai lá para o stand se preciso, muito bacana. Não, acho que é isso, é a nossa função. O que a gente pode ajudar? Se, de repente, a equipe não está conseguindo desenrolar porque entrou um viés muito jurídico, né? Tem que analisar um risco que eles ali não conseguem, a gente está ali para ajudar. Então, já fechei aquela venda grande lá, né? Então, exato, a gente tem que colocar a cara para bater. Ajudou. Então, a gente também tem essa parcela de responsabilidade e na esteira do tempo, né? A gente está ali, ó. Comprou terreno, registrou, está vendendo, está ajudando na venda. Lançou. Estruturou o contrato de compra e venda. Exatamente, tal, tudo bonitinho. Aí, na parte da obra. Antes de começar a obra, a gente também tem uma atuação quando a gente vai fechar o contrato de construção com a empreiteira, né? Então, assim, a área do Fabrício, a área de engenharia, vai ter toda uma discussão das minúcias do contrato, de, enfim, impactos, responsabilidades. E aí vem o contrato para quem? Para a gente também. Então, a gente também atua nisso. Além disso, esqueci, o funding também. Verdade. O funding que é fundamental. Importantíssimo. Então, passo antes da obra. Que é o que você estava falando da segurança do Exatamente. consumidor. Entendeu? A gente, como jurídico, tem que atuar também com a área de endividamento na construção da melhor forma de financiamento do empreendimento. Então, a gente entra nessa discussão, enfim, várias reuniões com os interessados, os investidores, para conseguir chegar numa versão adequada, que pare em pé para a companhia, né? E que a gente possa ter a segurança de que a gente vai ter recursos para fazer a obra. Então, também o jurídico atua nisso. Aí, põe a obra. No final da obra, aonde que o jurídico entra de novo? Na instituição do condomínio. Por quê? Para eu poder entregar a unidade para o cliente, o ponto final da incorporação é justamente a instituição do condomínio, que é uma exigência da 4591, que a gente tem que fazer a verbação do habite, que é, digamos assim, o documento que a prefeitura emite, está aqui, ó, é só licença para dirigir, é só licença para usar o imóvel. Então, a prefeitura me deu o habite, eu tenho que tirar a CND do INSS, que é outro documento exigido, que eu recolhi todos os tributos, tudo bonitinho, daquela obra. Com esses 2 documentos, eu vou no cartório e falo, está instituído o condomínio. A partir daí, a gente vai fazer o quê? A assembleia de instalação do condomínio. Que o jurídico também... Já com os compradores. Já com os compradores, que aí o jurídico também normalmente participa. Nós vamos voltar a fazer, provavelmente vamos fazer uma juntos agora, entendeu? Porque, de verdade, a gente tem que estar lá para poder esclarecer as dúvidas, principalmente de escrituração, de repasse, de convivência do condomínio, de regulamento, de convenção. Então, assim, quando termina, a gente também está presente na Assembleia de Instalação de Condomínio. Entreguei as chaves, espero que está tudo bem, minha missão está cumprida. A gente não sabe, pode ter uma situação de vício, de situação de descontentamento, e aí o cliente vem, é pontual. Mas a nossa jornada... Mais receptivo do que ativo, né? Mas a nossa jornada, você vê, ela passa por tudo. Compra do terreno, registro de incorporação, funding, contrato de construção, e assembleia. Então, assim, a gente está junto do começo ao fim. Foi tão incrível o jeito que você contou, Rê, que eu estou aqui com o olho brilhando. Porque você não só falou da jornada do jurídico, mas como você foi envolvendo cada área, acho que deu noção para quem está nos vendo, porque às vezes muitos corretores, né, que são autônomos, que estão ali fora, também não conseguem enxergar a parte de dentro, mas Sim. Você falou de cada área envolvida. E aqui, pessoal, é praticamente
a empresa inteira, praticamente não, a empresa inteira envolvida, né? Total. E aí traz muito da importância da sua área, da área jurídica, né? Sim. Você tem que participar de todas as áreas, o que Sim. tem uma necessidade de ter conhecimento de todas as áreas, né? Porque... E aí eu vou emendar aqui, vou fugir. Daqui a pouco a gente volta aqui com mais detalhes jurídicos, assim, para ajudar os corretores. Mas, voltando aqui, a gente teve um bate-papo com um time interno aqui, antes também, num outro Xcast nosso, falando muito da nossa cultura. Tá. E lá se falou muito do ambiente que a gente tem, né? Do ambiente de troca, de colaboração. Eu acho que tudo que você trouxe aqui é muito disso, né? Como que você sente isso na X? Vou dar uma mistura aqui no nosso assunto, porque você e a sua área estão necessariamente envolvidas com todas as outras áreas, né? Sim. Até porque eu vou dar um detalhezinho a mais aqui. Qualquer contrato que entra na companhia passa por vocês. Passa. Seja de gente de gestão, seja do comercial, do marketing. Passa. O time de vocês agregam demais para que a gente também não erre, né? Sim. A gente, dessa jornada, pensando no empreendimento, Exato. né? Mas na vida útil da empresa, todo contrato passa por nós. Então, seja porque a minuta padrão é nossa e a gente acaba implementando com os outros, ou porque novas contratações entram para validação do jurídico. Então, na rotina normal, não tem muito como a gente fugir. Até a compra do galão de água, né? do cafezinho na cozinha, a gente tem o padrão e tem que validar a contratação. Então, de fato, é uma atuação bem grande aí. Mas eu acho que, assim, pelo fato da gente transitar em todas as etapas do empreendimento e também atuar em parceria com várias áreas, vou te dar um exemplo, fechamento contábil, o jurídico está lá dentro, não tem como. Né? Provisão de contingência, o balanço, então a gente está dentro também. Então, é muita interface com todos. E eu acho que o importante disso é que eles começam a enxergar também que o jurídico não é só aquela caixinha né, que só fala, não pode, só dá problema. Não, ele é importante nessa transição, nessa interface toda. Legal. Porque tem uma troca de conhecimento, de informação, que é muito relevante. E eu acho que isso também vai agregando para as outras áreas conhecimento que eles não tinham antes. Né? E para a gente também. Então, assim, essa troca é muito saudável. Então, o time começa a aprender um pouco mais o porquê é importante ter essa visão mais comercial, mais genérica, ver um pouco de cima a situação da empresa, entender que não adianta só falar, não pode vender. Tem uma ação. Não, mas essa ação impacta mesmo a venda? Não impacta. Então, poxa, abre um pouquinho a visão, entende que para o mercado e para a empresa rentabilizar é importante você achar uma forma de vender, mesmo uma unidade que tem uma disputa judicial. Como que você contabiliza isso aqui no balanço para tentar diminuir a dívida da companhia? Então, são vários viés que assim, o jurídico colabora com as outras áreas, né? E as outras áreas também aprendem um pouco o porquê é importante contar com o jurídico. Legal. E eu acho que todo mundo aprende, todo mundo cresce. E aí, de fato, você tem essa interação com as áreas e essa ajuda mútua, né? Legal. Não, eu vejo hoje já, né, eu estou 3 anos de volta, né, na X. Cheguei um pouquinho depois que você. Praticamente juntos. Mas eu vejo já isso fluindo de uma forma tão natural, né? E a gente vê nos times mesmo que já tem uma troca, peraí, deixa eu falar com o time da Rê aqui, tô com uma dúvida, e isso agrega demais, né? E faz com que a gente gera experiência e conhecimento para todos os times, mas principalmente que a gente vá para a rua ou resolver as nossas mais coisas seguro, de maneira, né? Exatamente, mais estruturada, mais segura. Bacana. Bom, eu vou voltar aqui pensando no consumidor. Tá. Quais são as preocupações? A gente fala muito, né? O consumidor pega aqueles books maravilhosos, imagens maravilhosas do produto. Tem uma preocupação por trás disso, né, Rê? Tem. Até que o seu time também participa muito lá, ajudando o Rodrigo, né, nosso gerente de marketing, a estruturar, validar, porque o que está refletindo ali, eu ia até adiantar, mas fala você. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter nesse momento? E o cliente, na hora que ele olhar o book, o que ele pode estar tranquilo quando ele está olhando ali? Então, não falei nessa jornada aqui, mas bem colocado. Acho que a gente também participa nessa validação do material de vendas. Verdade. Né, de uma certa forma. Por quê? Total. Porque, gente, é código do consumidor. Né? Então, a imagem, a propaganda vincula. Então, o que eu disser, vincula a minha entrega. Então, eu preciso me ater
de verdade, em colocar disclaimers, né? Para a gente poder assumir o que é, de fato, responsabilidade da incorporadora e não frustrar o cliente com o que ele vai receber. Perfeito. Para deixar claro para ele o que ele vai receber. Entregar, então, né? é natural que o material de vendas venha imagens bonitas, móveis bonitos, iluminação, decoração, etc. Tal. Mas é importante que todo material conste que isso é imagem ilustrativa, isso não vai ser entregue, para que o cliente não crie a expectativa de que ele vai receber o apartamento naqueles moldes ou com aquele mobiliário. Então, isso precisa estar dizendo expressamente lá na imagem, olha, isso aqui é mobiliário ilustrativo, ele não vai receber disso, precisa ter exatamente as metragens corretas. É importante que conste, se a gente está vendendo, de repente, por uma planta ampliada, né, que não é o que vai ser entregue ali, olha, isso aqui é uma opção de planta ampliada, você pode optar por isso, mas depois da entrega, aí você vai abrir isso aqui, você tem que cumprir o que está no regulamento, você vai ter que, enfim, aprovar isso na prefeitura, quando é o caso, de fechamento por fora, enfim. Então, é importante colocar exatamente o que o cliente vai receber, de fato, né? Porque ele acha que, de repente, está tudo ali ampliado, então ele chega, tá aqui, vamos ampliar, vou sair derrubando tudo. Não pode derrubar, você tem as coisas estruturais também que você não pode. Então, o material de vendas, ele precisa ser muito transparente e claro com o que a unidade efetivamente vai ser entregue, de acordo com o memorial... simples, né? Exato, simples e fácil. De acordo com o memorial descritivo, que fica sempre no stand de vendas, para saber exatamente quais são, enfim, todo o descritivo dos acabamentos, revestimentos, tudo o que ele vai receber, né? A questão até de jardinagem que a gente coloca, toda assim, o empreendimento está lá com uma imagem de uma árvore super alta. Quando ele vai receber, a árvore não está alta, está plantada pequena, depois vai receber. Então, são imagens de expectativas do empreendimento ao longo do seu desenvolvimento, ao longo da sua vivência, né? Então, isso precisa estar muito claro no material. Porque, senão, o cliente vai falar, bom, olha que você me mandou essa foto aqui, então agora eu quero receber isso. E é muito do que a gente tem em discussão judicial, de propaganda enganosa, isso dá direito à indenização, a distrato, né, a frustração do cliente, imagem da empresa. Então, assim, o material de vendas e a equipe precisa ter esse cuidado de refletir exatamente o que é para receber e dessas variáveis. Então, não, olha, é planta sim, é ilustrativo, só que não está contemplando na entrega. Enfim, acho que isso é muito importante. Legal. E aí você emendou no que eu, na verdade, você citou já o que eu queria emendar aqui, que é a gente na X, né? Então, lembrando a nossa tagline, né? Construindo melhores experiências. Sim. Então, a gente discute muito no nosso dia a dia, né? Como que a gente pode entregar algo melhor para o cliente do que a gente entregou ontem, né? A gente não quer ser melhor que ninguém, mas nós queremos ser melhor que nós mesmos no dia anterior. E amanhã, e depois, e evoluindo. E aí, pensando na experiência do cliente, né? Pensando em ser prazerosa, não gerar uma frustração que você comentou, que dica que você pode dar, repensando juridicamente? Óbvio que a gente não tem e não quer nenhum corretor técnico. Óbvio, tem corretores que são advogados e têm um conhecimento maior jurídico, mas a grande maioria não. E a gente não quer nenhum técnico, né? Sim. Mas o que você daria de dica para esse corretor que está lá na frente do cliente, como você bem disse, né? Representando a empresa que ele está vendendo, seja a X ou alguma outra incorporadora, para ele estar mais preparado, se ele precisar contar com o seu time, eu sei que ele vai contar, mas para ele estar mais preparado e deixar o nosso consumidor, o cliente, mais confortável e mais esclarecido na hora da compra, na hora de tomada de decisão dele. Como que esse corretor deve se preparar? Não fica brava comigo, hein, corretor? Não, na verdade, o que eu acho? Eu acho que o corretor... Teve muitos erros no passado, né? A gente sabe disso. Exato. E aí eu vou falar não só PDG, as empresas no setor em geral, né? Sim. E tem sempre aquele duelo que deveria ser mais saudável, né? E às vezes não é com o corretor, né? Porque, de fato, o corretor está focado na venda. Então, ele quer vender a todo custo. Só que ele precisa também ter algumas cautelas. Por quê? Porque ele é a incorporadora ali para o cliente, né? Então, quando ele não é transparente, a imagem da incorporadora sofre e o cliente se frustra. Então, o que eu acho? O corretor ele precisa entender muito bem do produto, né? Apesar do produto se vender pelas imagens e tal, ele tem que saber coisas assim,
por exemplo, o cliente vai lá no stand, mas se eu quiser abrir aqui, eu posso derrubar essa parede? Às vezes ele fala, não sei. Ele não precisa ser engenheiro para saber, mas minimamente ele tem que saber como que aquele produto se comporta, as variáveis que ele pode apresentar para o cliente, porque é ali que ele vai perguntar. Discussão contratual. Ele tem que saber, entender expectativa de prazo de obra, variáveis que podem atrasar a obra, porque é para ele que o cliente vai perguntar, mas peraí, mas pode atrasar? Ele fala, não sei. Não, no contrato está dizendo que pode, tem a tolerância de 6 meses. Poxa, mas em que situações? Nessas situações. Ele tem que entender, assim, dúvidas mínimas que o cliente vai ter. Mas eu quero comprar no nome da minha mulher, sozinho, eu posso? Não, qual é o seu regime de bens? Ele não precisa ser técnico, jurídico, mas algumas perguntas corriqueiras e situações que é normal na vida do corretor, ele deveria saber. O contrato, ele tem que entender também minimamente do contrato da incorporadora, porque é ele que vai esclarecer as dúvidas. Então, para isso, é muito importante a gente estar nessa sinergia de treinamento do corretor. Eu dar a ele todos os elementos e situações que ele possa ser questionado para ele poder responder para o cliente. O quanto mais verdadeiro possível ele for, melhor. Ele tem que passar a segurança. Então, quando ele conhece o contrato, ele conhece o produto, ele conhece os questionamentos rotineiros de quem está comprando, de receios de quem está comprando, o que é normal, ele consegue se desenrolar melhor. Então, quando é um corretor muito inexperiente ou que não conhece o mercado, ele tem mais dificuldade no seu começo de venda do que aquele mais experiente. Então, se sirva da gente, né? Use a gente para poder esclarecer. Olha, eu estou com dúvida, o que quer dizer essa cláusula aqui? Eu não entendi. Se eu tiver que explicar para o cliente, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer isso. Busque informação, né? Se atualize. Dúvida, não fala o que acha. Exato. Fala que não sabe, vou confirmar. Exato. Mas isso é independente de corretor, em qualquer lugar, qualquer trabalho, vale para todos. Se você não sabe, não invente uma desculpa, porque isso também não fiquem bravos de novo. Isso é verdade. Eles não é que inventam, mas fala alguma coisa na hora para não ficar sem resposta, para responder, para não parecer que não sabe, e às vezes pode ser pior. Então, assim, não falem isso, entendeu? Não sabe, pergunta. Não, deixa eu checar com a empresa, tarará. E a gente está aqui para isso, Exato, né? Entendeu? Exato. Trocar informação. E hoje, no mundo tecnológico, tem tantos blogs, tantos sites, tantos, né, que você consegue, de fato, também se manter atualizado com as mudanças que vão saindo na lei, as regras de incorporação, mudança de coisa de condomínio, enfim. Então, tem muita coisa também girando e de fácil acesso, que não tinha antes, né? Então, assim, hoje tem muito acesso. Então, se informem, se preparem, né? Eu acho que não fiquem acomodados em só chegar lá, vender, fazer o cálculo da tabela de vendas e tá bom, fechou aqui, ok. Porque eu acho que não, acho que é importante ele ter essa preocupação e se colocar no lugar, né? Eu sou corretor, mas se eu estivesse do outro lado como cliente, quais são as minhas dúvidas? Como é que eu gostaria de ser atendido? Como é que eu me sentiria seguro alguém está me explicando uma compra, explicando as variáveis desse produto, quem vai financiar, enfim, as complexidades, entendeu? A dificuldade da empresa, desmistificar também dificuldades passadas que a empresa pode ter tido. Legal. Então, tudo isso vai deixar ele mais seguro. E a gente aqui é nossa obrigação fazer isso. Então, usem da gente, né? Abusem da gente, entendeu? Contem com a gente, é isso aí. Que legal. E aí, a gente falou muito, né, de preparar o consumidor, preparar o corretor, então, de ter o conhecimento. E aí, uma forma de adquirir o conhecimento é nos buscar o time jurídico, buscar o time comercial, o time de marketing, para pegar informações. Para o consumidor, tem algum lugar que ele possa ali na internet pesquisar mais, buscar mais informações para ficar? Então, por exemplo, a gente está falando que o Wixcast serve para isso, né? A gente está gerando conteúdo falando aqui de jurídico, né? de partes legais. A gente trouxe o Fabrício da engenharia, veio aqui para falar um pouco mais também da construção. A Gabi veio falar do desenvolvimento do projeto. Tudo isso para gerar mais informação e conteúdo para o consumidor. Fora isso, tem algum lugar que você indica para o consumidor buscar mais informações na internet, fisicamente? Tem tantos blogs, tem cursos, tem sites. Migalhas é um site muito bacana que tem muito material jurídico. Que hoje, cada dia surge mais. Bom, né? Tem o Google também, né? Para lá. Se você jogar lá, vão ter inúmeros sites de contratos, sites que têm modelos, inclusive. De contratos para todo tipo, de materiais jurídicos, o Migalhas é um,
que está sempre atualizado, sites da Abrainc, do Secovi, todos têm muito material, muita notícia do que está acontecendo. O próprio Cresce tem muito material para o próprio corretor. Então, assim, a internet está cheia, está cheia. E eu digo até que de podcast eu até ouço bem menos, mas né, fuçando pela internet, os blogs, os sites, tem muita coisa. Mas também tem muito podcast de empresa, né, verdade, trazendo esse não só como a gente está fazendo, tem vários verdade. outros também, só de corretores, só de vendedores, orientando. Então, assim, tá fervendo de informação. Verdade. Então, eu acho que tem que ter um interesse em buscar. Eu acho que esse é importante. O corretor bom... E se informar, né? O corretor bom vai ser aquele cara que se prepara, que usa todos os canais que tem à disposição, a empresa, entendeu? E, acima de tudo, a empatia, né? Se colocando no lugar, poxa, eu vou vender, vou falar qualquer coisa só para vender. Não. Depois pode ter um problema, né? Não só para ele, na imagem dele, a frustração do cliente, que é o foco principal, e a empresa. Então, acho que, assim, se preparar, usar todos os recursos e usar e abusar da empresa. A gente está aqui para isso, para ajudar ele a fazer isso. Ele vai se tornar até um profissional muito melhor, né? Legal. Bom, eu vou falar também, viu? Olha, na X, quem estiver comprando, tiver alguma dúvida, vem procurar a gente, quiser falar com a Renata, ela vai estar disponível, vai tirar dúvida, pode procurar o time comercial, o time de marketing. Mesmo que você esteja comprando em uma outra incorporadora, eu tenho certeza que vão ter times também. Mas se tiver dúvida, está comprando de outra incorporadora, quer nos procurar, pode procurar, tá? Agora, Rê, eu falei para você que você ia ter que voltar, né? Tá aqui, já acabou o nosso tempo. E a gente tem tanta coisa para falar, você vai ter que voltar. Eu fugi muito! Não vai fugir mais, não. Ó, obrigado. Imagina, papo delicioso. O tempo voou. É verdade, eu confesso que eu estava mais ansiosa, mas de repente, pum, passou. Tá vendo? A gente vai batendo papo, o tempo voa. Bom, gente, tragam dúvidas. Se tiverem mais dúvidas jurídicas aí, coisas legais que tenham, mandem pra gente através das nossas redes sociais, através do nosso canal do Spotify. E aí a gente volta aqui com a Renata com novos temas também, com as dúvidas de vocês. Doutora Renata Mello, obrigado demais pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo. Eu sei que tô brincando, estava fugindo, mas eu sei que estava super complicada a agenda. Mas obrigado demais por ter vindo. Imagina. Amei nosso papo. Obrigada. Até a próxima, vamos voltar. Dá um tchau pra nossa turma. Obrigada, gente. Valeu, foi ótimo. Obrigado demais e até a próxima. Nos vemos. Não esqueçam de mandar dicas, inscrever no canal do YouTube, seguir nossas redes sociais, mandar dicas não, mandar sugestões aí de novos temas, dúvidas, comentários, façam críticas também que serão bem-vindas. Obrigado e até a próxima.